Eu só vou receber aqui o deputado estadual Carlos Mink. Tudo bem, Mink? Bem-vindo. Boa noite, Miguel. Boa noite, Glauco. Aqui eu sou sempre bem-vindo. A situação é que está braba. Pois é. Mink, eu estava querendo sua opinião sobre essa erosão democrática nos Estados Unidos. Está sendo estarrecedor acompanhar o que está acontecendo lá. Segunda pessoa assassinada brutalmente pelos agentes de imigração, o que é terrível, mas a tragédia, além dessa tragédia, tem uma outra tragédia, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, que é o presidente do país, né, juntamente com todas as altas autoridades, negando peremptoriamente o fato que todo mundo viu, né? Agora você tem... inventaram um celular, você tem vídeos de vários ângulos, né? Você tem um rapaz que foi friamente assassinado, mas o que assusta mais ainda do que o assassinato, né? Porque a polícia mata, o presidente poderia vir à tona e falar: cometemos um erro, vai ser investigado, vamos punir a polícia ali. Não. A vítima são os agentes, o garoto é terrorista doméstico, né? E é um rapaz que era enfermeiro. Eu tô assistindo os podcasts americanos, Carlos Mink, as pessoas emocionadas, os youtubers, sabe, chorando, emocionados. O rapaz tentou ajudar uma moça, você viu no vídeo, ele tenta ajudar uma moça, ele é um enfermeiro, um rapaz sem antecedente criminal, ele tinha uma arma escondida, porque nos Estados Unidos, no Minneapolis, em Minnesota é permitido. E os republicanos fazem campanhas, os americanos têm o dever de andar armado. O rapaz estava com a arma escondida, ele não puxou a arma. Estava com o celular na mão. Celular na mão, outra mão livre, todo mundo viu por vários ângulos. O New York Times fez assim, quadro por quadro. Como é que você está vendo isso? Miguel, eu compartilho desse teu sentimento. Eu vendo o Trump praticar um imperialismo explícito, uma truculência interna, e ele está perdendo popularidade. Eu vi agora as últimas pesquisas, a popularidade dele está caindo. Nós vamos ter, em breve, eleições para a Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que há uma grande chance dele perder, porque a economia não vai bem. Ele fala American First, mas fica o tempo todo querendo invadir tudo que é país, bombardear tudo que é país, meter tarifaço em tudo que é coisa. Olha, o Brasil, indiretamente, até foi beneficiado por essas maluquices dele, porque a Bolsa subiu e o dólar caiu, graças também às maluquices do Trump. Claro que também graças à nossa boa política de estabilização, de desenvolvimento. Eu acho que o nosso companheiro Haddad está de parabéns. A gestão dele da economia eu considero um sucesso estrondoso. Eu conheço Haddad há muito tempo, eu fui ministro com ele. Na época, ele era ministro da Educação e eu do Meio Ambiente. Já fazíamos muito boas dobradinhas. Mas, voltando, não só nesse caso, no caso daquela outra mulher que também foi assassinada, a René Good, pelos agentes da ICE, o vídeo estava claro, ela estava fugindo, o cara meteu a arma na janela e fuzilou ela, e deram uma versão como se ela estivesse querendo atropelar o agente, que, claro, quando você briga com os fatos, e como você bem lembrou, hoje em dia todo mundo tem as imagens de celular, não dá para ser que nem no período da ditadura, que a ditadura inventava uma versão e era essa. Hoje em dia não é assim. Então, eu acho que essa truculência sem controle, sem limite, bom, primeiro, é péssimo para a humanidade. É péssimo para a humanidade. Ele vai num país, sequestra um presidente. Ameaça agora bombardear o Irã, aumentar o bloqueio para Cuba, já quer derrubar o governo cubano. Ou seja, parece aquele jogo War, que você vai metendo os teus exércitos aqui e ali, ou parece aquele filme antigo, lindo, do Charlie Chaplin, o grande ditador, que ele tem uma bola que é o mundo, ele fica brincando com aquela bola. O Trump está brincando com o planeta. Agora, eu acho que a consequência disso é os Estados Unidos perder força econômica, perder força política, se isolar, e o Trump perder a eleição lá, que é a minha grande esperança. Porque esse cara é um truculento, é uma ameaça à paz mundial, aos povos, aos imigrantes.
Por exemplo, mesmo lá nos Estados Unidos, que ele se elegeu falando da política contra a imigração, está caindo o apoio dele. Uma coisa é não deixar entrar um imigrante legal, outra coisa é botar a ICE truculenta matando americanos e querendo prender quem está até regularizado lá. Eu acho que ele passou dos limites, é um ególatra, ensandecido, um perigo para a humanidade, mas eu acho que ele está cavando o abismo aos seus pés. Agora, Mink, quando a gente vê essa estratégia, né, de apresentar sempre as vítimas como se fossem culpadas pela própria morte, claro, né, tanto da René quanto do Pratt também, e eles serem taxados de terroristas, né? Você não vê nisso uma estratégia que é muito usual na extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil, de você criar pessoas que são matáveis, ou seja, essa pessoa merecia morrer mesmo, né? Como aqui no Brasil a gente viu, teve a operação no Complexo da Penha, no Alemão, ali feita pelo Cláudio Castro, e de repente, quando a gente vai e escuta a população, 64% aprovam uma operação que matou 121 pessoas. Só completando, Mink, você acha que isso é uma estratégia de insensibilização das pessoas? Quer dizer, a extrema-direita trabalha para que a empatia morra, Mink? Eu acho que você tem razão, mas eu acho que os casos não são bem comparáveis. Vou tentar explicar por quê. No caso americano, é claro, ele mente, diz que todos os imigrantes são assassinos, psicopatas, o psicopata é ele, pelo visto, né? E ele realmente quer criar um clima de que matar essas pessoas não é nada mais do que o destino que elas próprias escolheram para si próprias. Mas isso não está dando muito certo, porque ele está matando americanos, que apenas estavam defendendo o direito até dos imigrantes legais, né? Bom, no caso, em todos os países há um pouco isso que você está dizendo. Aqui no Brasil, eu me lembro que uma lei antiga, que eu fiz a primeira do país, em defesa dos direitos LGBTs, um dos pontos que eu digo nessa lei, tem mais de 20 anos, é que não só pune os estabelecimentos que discriminam, humilham ou permitem essa discriminação contra os LGBTs, como as autoridades que se omitem. Porque muitas vezes uma travesti é humilhada, espancada, vai para o polícia, ele chega e fala: minha filha, você vestida desse jeito, o que você imaginava que ia acontecer? Ou seja, é exatamente o que você está dizendo, transformar a vítima em ré. Então, eu tenho essa lei pioneira, ela tenta impedir isso. Muito bem. Mas voltando para o caso que você mencionou, do alemão, que a gente já discutiu até aqui outro dia, mas já tem algum tempo. Eu tenho uma pessoa do meu gabinete que mora no Alemão. E ele disse que um dia depois, ou 2 dias depois, estava lá a bandeira do CV tremulando e um vigia com fuzil na mão, vigia do CV. E que 4 dias depois tinha uma fila enorme de pessoas para ocuparem o lugar daquelas 120 que foram mortas no conflito. E a pergunta é o seguinte: eles que falam que a grande bandeira é a segurança, que vão passar o cerol, na Assembleia os deputados bolsonaristas dizem que o bom é cancelar os CPFs. É a linguagem que eles usam quando matam bandidos ou suspeitos ou civis, ou seja o que for. Então, eles estão fracassando, porque aumentou a área geográfica, a quantidade de população em território dominado por tráfico e milícia. Eles não recuperaram 1 metro quadrado de território controlado por tráfico e milícia, que aumentou. Ou seja, a política deles é um fracasso. Agora vem a tua pergunta: como é possível que uma coisa dessas tenha apoio popular? E aí, claro que é uma coisa complexa, sociológica, antropológica, política. Não vou me pretender aqui, em 2 minutos, resumir essa complexidade de nós todos. Mas tem a seguinte questão. Nós, da esquerda, criticamos muito mais a polícia, claro, porque a polícia tem que seguir leis. Eu sou fiscal, eu fiz a lei da Câmara nos uniformes, eu fiz a lei do rastreamento da munição, eu fiz a lei que veda a prisão por simples reconhecimento fotográfico. Então, a gente tem que ver se eles estão cumprindo. Eu acho que nós todos, nenhuma pessoa de esquerda que eu conheço defende ou romantiza o traficante ou miliciano, nenhuma.
mas nós batemos menos do que deveríamos neles, porque eles oprimem a população, dia e noite. Violam as meninas, cobram taxa de tudo e qualquer coisa. Se você tem um parente de outro morro, que é de outra facção, torturam você porque acham que você pode ser informante da outra facção. Então, é uma tortura diária. E nós, da esquerda, que não compactuamos com isso, não batemos suficientemente nisso. Por outro lado, a justiça muitas vezes solta, o MP não ajuiza, mas muitas vezes o MP não ajuiza a ação porque não produzem provas. E por que o governo não produz provas? Eu tenho uma lei de proteção à testemunha, criei um programa, eles não põem R$1 há 5 anos. Eu tenho uma lei que criou o Disque Denúncia, que consegue prender chefões sem matar nenhum jovem preto da periferia, e eles não põem R$1 no Disque Denúncia há 6 anos. Então, sem prova, sem testemunha, eles manietam a perícia, que é muito boa, está subjugada. A gente defende a autonomia e a independência da perícia. Então, a perícia não é independente, o programa de proteção à testemunha até as moscas, o Disque Denúncia está sem recurso. Então, a justiça não consegue prender. E para a população vem a ideia de que o jeito é passar o cerol e matar todo mundo. Então, essa é, a meu ver, sinteticamente, simplificando um bocado, um pouco da explicação dessa tua perplexidade, que também é a nossa. Que você mencionou a questão da segurança pública, eu sei que você tem pensado bastante sobre isso, e o que é importante, porque vai ser um dos temas principais da campanha presidencial esse ano, da campanha nacional, campanha para os estaduais, campanha nacional, até porque a direita já identificou que é um assunto onde ela consegue desenvolver um discurso mais popular do que a esquerda, pelas razões que você mesmo mencionou, né? Erros da própria esquerda, né? E erros derivados da questão da empatia que o Glauco falou, né? A questão da empatia humana. Agora, o Trump usa isso também, né? Você vê que a justificativa dele para sitiar Minneapolis, sitiar as cidades americanas, é a questão da violência, né? Claro. O mundo inteiro usa isso. Uma coisa que eu vi também, por exemplo, como o Elon Musk começa, e o próprio Trump, né, como eles admiram o Bukele, né? Bukele. Eu li uma reportagem esse final de semana sobre El Salvador, sobre as prisões de El Salvador. Eu li também, uma repórter teve lá. Acho que foi Folha, o Globo. Eu li essa matéria, impressionante. É muito impressionante, que é uma coisa assim horrível, sabe? É uma coisa horrível. São celas em que Ficam no escuro, não tem sol, não tem nada. Não tem nada, não tem acesso a sol. Animais enjaulados. Assim, superlotação, sem acesso a nada, sem acesso muitas a doenças. É muita tortura. Claro que isso, só o fato de ficar preso nessas condições já é uma tortura. Já né? Agora, é curioso, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né, um país mais rico do mundo, usar o El Salvador como modelo. E aqui o Brasil também. Aqui o Brasil, que é um país também vários muito políticos nossos estão indo lá visitar. Pois é, né? E é contraditório, né? Porque tem um montão de pessoas presas do lado deles agora, em função do golpe que eles tentaram, e aí uma hora eles querem direitos humanos para os seus bandidos amigos, né? Outra hora eles querem que o Brasil vire um El Salvador. É muito assustador, porque não se fala qual é a política de educação de El Salvador, qual é a política de saúde de El Salvador, qual a política de investimento em ciência, em pesquisa, como é que é a mobilidade urbana. Ninguém fala nada disso. É só prisão, só um montão de prisão. Esse é o modelo que eles querem para o Brasil. Miguel, você tem toda a razão. Você pôs o dedo na ferida quando você fala como é que é possível um país que tem as maiores universidades, que tem tantos recursos, que tem realmente tantos prêmios Nobel, tantos artistas, cientistas, como é que se mira no exemplo de um país que a única coisa que torna ele notável é pegar todos os suspeitos e tratar como animais enjaulados, né? Mas eu acho que isso tem que ver
com um certo discurso negacionista geral. Nega as mudanças climáticas, nega as vacinas, né? Nega as políticas de direitos humanos. Os Estados Unidos saiu de todos os órgãos internacionais de clima, de saúde, de assistência social, de apoio científico. Então, passa a ser a política do ressentimento. Ou seja, o resto do mundo nos explora. Nós que temos que botar dinheiro em armas para defender a Europa. Nós que tínhamos uma política liberal em matéria de importação e agora nós vamos querer espoliar todo mundo. Vamos querer agora de volta a Groenlândia, o Canal do Panamá, o Canadá vai ser um estado. Ou seja, uma visão imperial truculenta que se combina com uma visão de negação da política internacional, das regras do comércio, das regras de saúde, da questão do clima. Então, tem uma parte da população americana que é ressentida, sobretudo brancos, sobretudo do interior, indústrias que decresceram, porque as indústrias foram, claro, muitas para a China, para o Vietnã, para outros lugares. E aí, esse ressentimento, junto com a questão da violência e da migração, cria uma ideia genérica de que é o seguinte: nós somos expoliados, nós que pagamos a defesa, nós é que custeamos a ONU, nós é que custeávamos a OMS, quer saber do que mais? Uma banana para vocês, virem-se. E aí a gente tem que tratar imigrante e criminoso como se fosse pessoas perigosíssimas que merecem a morte e a tortura. Então é claro que o bolsonarismo também bebe nessa água, bebe nessa fonte. E a gente tem que enfrentar isso. Você falou muito bem, Miguel. Os bolsonaristas só descobriram agora a política de direitos humanos depois que a turma deles está na papuda. Eu volta e meia lembro o caso dessa famosa deputada que está presa na Itália, que quando estava sendo votado aqui a fornecimento de absorventes íntimos higiênicos para as presas, ela votou contrário, porque não estava lá para passar pano para presidiário, não queria dar vantagem para... E lá nos Estados Unidos, em Roma, na prisão, ela veio se queixar que não deram shampoo para ela. Eu até gozei os deputados bolsonaristas, falaram, agora ela está sem shampoo. Por que vocês não fazem uma vaquinha Pix para mandar para ela poder ter um shampoo naquela prisão? Ela que votou contra o absorvente íntimo das presas aqui no Brasil. Ou seja, coerência não é o forte deles. Não é o forte. Agora, Mink, falando dessa questão da coerência, né? A gente está vendo aí o caso do Banco Master e tem muita relação, né, feita ali por parte da extrema-direita em relação à participação de ministro, tal. Surge a notícia aí de que o Forcaro encontrou o presidente. Ele não encontrou, Lula recebe banqueiros, né? Enfim. Mas o que é interessante é que existe muito pouco questionamento em relação a gente que efetivamente deu dinheiro público para o Banco Master, né? E aí a gente chega no caso do Rio Previdência, né? Claro. Que houve ali já existiam suspeitas, essas suspeitas em relação ao Banco Master, a sua credibilidade, o valor dos seus papéis e dos seus fundos já eram... Não faltaram avisos que aquilo ia explodir. Sim, e aí, que teve ali uma aplicação de 970 milhões de reais do Rio Previdência em letras financeiras do Master, que são papéis, inclusive que não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Estão descobertos. Aí, eu queria saber de você se o pessoal lá da Assembleia, os bolsonaristas, estão justificando alguma coisa em relação ao governador, se há uma movimentação também para se cobrar a responsabilidade política do governador Cláudio Castro, já que a gente está vendo, por exemplo, que no caso de Ibanez Rocha, durante muito tempo também se fingiu que não era com ele, mas agora também já está sendo questionado. Como é que você vê esse panorama em relação ao Cláudio Castro, Mink? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Esse caso é um caso típico de como essa teia, esses tentáculos políticos, ajudaram a maior fraude bancária financeira do Brasil. E tem que ser apurado até o fim. O Cláudio Castro é metidíssimo nisso.
E não foram só os 970 milhões. Além disso, tem mais 1 bilhão e 400 investidos em outros fundos ligados ao Master também. E o Ibanez e o Banco de Brasília estão completamente encalacrados, porque o Banco Central deu sinais. O mercado deu sinais, falou, isso é insustentável. O próprio Vorkar admitiu que a base do negócio dele era o fundo garantidor, porque aqueles 250 mil de milhares e centenas de milhares de pessoas não ia ser ele que ia pagar, iam ser os outros bancos que estão na bronca com ele também. Agora, eu só queria fazer um parênteses, que é o seguinte, isso, para mim, não alivia os erros que o Toffoli cometeu. Veja bem, eu sou defensor do Supremo, defensor do Lula, já fiz 6 campanhas do Lula. As 3 que ele ganhou, as 3 que ele perdeu, já estou na 7ª. Já estou na campanha desse ano. Então, eu defendo o Supremo garantiu a democracia e concluiu o julgamento mais importante da história do Brasil. Os bolsonaristas odeiam o Supremo, odeiam. Queriam até matar, além do Lula, o Xandão. Agora, isso não significa que qualquer crítica ou qualquer ministro seja bolsonarista. Eu acho que o Toffoli meteu os pés pelas mãos. Seja lavajatista, Mink. Exatamente. O Toffoli meteu... Olha, esse assunto não tinha nada a ver com o Supremo. Ele trouxe para o colo do Supremo um escândalo que não tinha nada, e depois se viu que ele e os parentes tinham alguma coisa a ver com o Vorkar, direto ou indiretamente. Eu não estou querendo defender todas as críticas que se faz a ele, mas até o Lula está incomodadíssimo, já confidenciou para assessores que está incomodadíssimo com o que está acontecendo, porque isso não era para estar... Como todo mundo diz que o Lula é aliado do Supremo, se o Supremo é desgastado, isso é péssimo para a democracia e é péssimo para o Lula também. Agora, o que... Sabe aquela história do cara que atravessa a rua para pisar na casca de banana que está na calçada do lado de lá? Foi o que o Toffoli fez. E ele fez isso tendo ligações que são inadmissíveis. Eu quero dizer que eu sou completamente favorável a ter um código de conduta do Supremo. Vários países têm. O fato dos bolsonaristas serem contra o Supremo, contra os ministros, por serem golpistas e truculentos, não significa que qualquer crítica à postura dos... Eu acho errado que um ministro tenha um filho ou uma mulher advogando no Supremo para causas milionárias. Eu sou completamente contrário a isso. Não acho certo isso. Eu acho errado essa resistência que estão fazendo a essa possibilidade de ter um código de conduta. Agora, longe é que não se pode misturar isso. Os bolsonaristas são contra o Supremo porque são contra a democracia. Eu sou a favor do Supremo e acho que a melhor forma de defender o Supremo é evitar erros como esse que o Toffoli cometeu. Quem cometeu este erro foi o Toffoli. E o código é necessário. E não acho que seja nada lavajatista, ao contrário. Eu acho que os lavajatistas querem ter uma revanche contra o Supremo e estão aproveitando esse erro para desqualificar o maravilhoso papel que o Supremo teve como defensor supremo da democracia e tendo concluído com êxito o julgamento mais importante da história do Brasil, que condenou Bolsonaro e os golpistas. Muito bem, Mink. Muito bem. Mink, deixa eu trazer uma postagem aqui sobre a questão climática, que eu sei que você é um dos temas que você gosta muito. Gosta muito no eufemismo, que você trabalha. Atua sempre a vida inteira. Que é uma postagem do Donald Trump sobre aquecimento global. Você sabe que nos Estados Unidos eles estão vivendo uma onda de frio muito forte. Né? Verdade. Minneapolis está menos 20 graus negativo. Eu vi agora ao vivo na televisão lá, os jornalistas lá, todos enrolados, menos 20 graus, é isso mesmo? Eu também, eu estou acompanhando, tem uns youtubers que eu acompanho, né, que estão lá em Minneapolis. Coloca a postagem, por favor, aí. Tá bom. Caian. Eu fiz a tradução aqui no automático, né? Mas acho que ficou certinho. É a postagem do Trump, na rede social dele. Onda de frio recorde deve atingir 40 estados. Raramente vimos algo assim antes. Será que os ambientalistas radicais poderiam explicar o que aconteceu com o aquecimento global? Né?
Eu não vou nem falar nada, vou deixar você explicar isso para a gente. Inacreditável, Miguel. Né? Eu já ouvi várias vezes críticas semelhantes. Veja bem, quando a gente fala das mudanças climáticas, não significa que seja só o aquecimento. É o aquecimento e o resfriamento. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos o Rio Grande do Sul debaixo d'água e a Amazônia com seca. O lugar do mundo que tem mais água doce, faltava água, as pessoas não conseguiam chegar na escola, chegar no centro de saúde, não conseguiam nem chegar no barco deles, estava tudo seco, 3, 4 quilômetros de lama para até chegar no barco. Então, a mudança climática significa que você vai alterando padrões que geram situações complicadas. Agora, uma coisa é certa, a Groenlândia e o Ártico estão derretendo, e isso aumentou a cobiça do Trump por aquela área. Ele já quer conquistar aquilo de qualquer jeito. Né? Não conseguiu de um jeito, está querendo dar uma volta por outro. Agora, por que está acontecendo isso? Porque aquilo está derretendo. Agora, o fato daquilo estar derretendo não significa que em todos os lugares do mundo esteja assim. A mudança climática significa que você tem cada vez mais eventos extremos que são mais frequentes e mais profundos, mais impactantes. Isso que é a mudança climática. Você pode ter desertificação de um lado e inundação de outro. Você pode ter derretimento de geleira de um lado e um frio extremo do outro. Essas mudanças significam uma descompensação climática geral. Então, é isso que nós estamos enfrentando. Então, o Trump, mais uma vez, mostrou que ele desconhece a ciência, desconhece as mudanças do clima. Por isso que uma das primeiras medidas que ele tomou, e no outro governo dele fez a mesma coisa, foi sair do Acordo Mundial do Clima, né? Do Acordo de Paris, do Acordo da ONU, como saiu da OMS e saiu dos acordos científicos, comerciais, né? E até de assistência social e direitos humanos. É o negacionismo. Ele se pega esse frio para dizer, viu, não tem aquecimento global, o pessoal está gelando que nem pinguim, né? E esquece que o país que ele quer conquistar, lá, a Groenlândia, que ele diz que é um bloco de gelo, só quer um bloquinho de gelo para mim, esse está derretendo. Então, ele não percebe o que significa alteração climática geral. É claro que a temperatura da Terra vai aumentando, mas ela aumenta por um lado e cria, como eu disse, de um lado seca, de outro lado inundação, né? Eventos extremos, frequentes e devastadores, e ele nega e faz uma piadinha que não é a primeira nem a última que ele fará sobre o que ele desconhece. E o pior, né, Mink, porque quando você cita, né, que ali a Groenlândia está realmente derretendo, né? Claro. Por conta justamente das mudanças climáticas, e isso facilita a exploração e a extração não só de minerais de terras raras, mas também como de petróleo ali da Groenlândia, porque até hoje, inclusive, não se sabe o quanto se tem, porque era muito difícil, né, fazer o trabalho de prospecção por conta das baixíssimas temperaturas, do gelo. Exatamente. Né? Mas agora, paradoxalmente, então isso está facilitando a vida de um negacionista, né? Quer dizer, e a gente sabe também que mesmo quando essas terras raras podem ser aí matéria-prima importante para novas tecnologias, para a transição verde, para energia eólica, para energia solar, mas a extração também é algo que prejudica muito o meio ambiente, né? Então, tem esse dado do negacionismo do Trump, que ele quer ser um extrativista, mas um extrativista não só dentro dos Estados Unidos, é um extrativista no mundo todo, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo ele vai acabar piorando um problema que ele nega, Mink. É exatamente isso. É um predador anti-ciência, negacionista, como você falou, né? Cada vez mais, eu me lembro, há 30 anos atrás, né, vários de nós voltamos do exílio, eu, Gabeira, Sirquis, a gente falava de clima, meio ambiente, mudança climática, muita gente dizia, vocês são os alucinados, mudança do clima, aquecimento, mas tem mais coisa para se preocupar, né? As pessoas estão precisando de salário, de emprego, etc. E agora você vê
quantos empregos essas mudanças climáticas estão derretendo, junto com as calotas. Então, hoje em dia eu até falo, olha, está com muito calor na cachola, está saindo fumaça pelo ouvido. Olha, há 30 anos atrás, a gente falava de efeito estufa, dizia que a gente era aloprado, alucinado, catastrofista. Era o mínimo que a gente ouvia. E agora, praticamente todos os países sabem que isso é sério. Muitos não tomam as medidas necessárias, com a rapidez necessária, porque tem interesses econômicos, o petróleo, uma coisa ou outra. Mas, olha, hoje em dia não tem um governo estadual que não tem uma secretaria de meio ambiente. Não tem uma grande empresa que não tem uma diretoria. Não tem uma grande empresa que está na Bolsa que não tenta mostrar que faz ações sustentáveis, que compra madeira certificada, que o gado não está ligado a desmatamento, até porque é uma exigência dos países para os quais nós exportamos, e esse foi um dos problemas que atrasou a assinatura do acordo comercial do Mercosul com a Comunidade Europeia, exatamente isso. Então, você vê que, mesmo aqueles, por exemplo, nós criticamos os agrotóxicos. Aí muita gente diz, não, isso daí tem que matar os bichos, essa turma ecologista não tem noção. Na verdade, até a Embrapa já tem o combate biológico às principais pragas. E vários produtos nossos estão sendo barrados lá fora porque tem resíduos de agrotóxicos que são proibidos nesses países, da Europa, do Canadá, de vários outros lugares. Então, daqui a pouco, a questão ambiental acaba prejudicando os negócios, prejudicando os acordos, prejudicando a exportação, e aí começa a cair a ficha. Muita gente é sustentável por convicção e outros começam a tentar ser sustentáveis por necessidade econômica, que é o bolso. Muito bem. Mig, muito obrigado, então, pela entrevista. Boa semana para você. Sempre a gente aprende muito com você. Forte abraço, meu amigo. Um abraço para vocês. Saudações ecológicas, biodiversas, soberanas e planetárias. Muito bem. Valeu, Nick. Valeu, camaradas.